Fala, família palestrina, amante do nosso gigante Palmeiras. Galera, quero falar aqui nesse vídeo aqui da minha memória palmeirense, né, de um jogo inesquecível para mim, com meus 40 e alguns anos de vida, falar sobre um jogo que para mim é marcante, eu carrego no meu coração, na minha memória, e claro, tá na história do nosso Verdão, né? Foi a final da Libertadores de 99, galera. Um jogo para mim que eu não só vi, eu assisti, mas eu estava presente. Eu estava ali no meio daqueles, dizem 32 mil pessoas, né? Porque o antigo Parque Antártico, o antigo Palestra Itália, comportava 32 mil pessoas oficialmente, mas tenho certeza que ele tinha 40 mil pessoas, galera. Eu digo isso porque quando cheguei no estádio, do começo ao fim, quando eu entrei, fiquei na arquibancada, virando o anel ali. Quem é mais antigo acho que vai conhecer, saber como que é o estádio. Na arquibancada, eu não consegui sentar nem no intervalo, fiquei em pé o tempo todo, não tinha espaço para nada, todo mundo apertado, enfim. Então, eu não sei, vocês, torcedores do nosso Verdão, que foram ao estádio e chegou a conhecer o estádio, vai saber do que eu estou falando. E mesmo torcedores rivais, se verem esse vídeo, assim, de uma maneira assim, abrangente, todo torcedor tem aquele jogo importante, aquele jogo marcante, aquele jogo que ou assistiu no estádio, ou foi pela TV e foi importante, né? Então, para mim, como palmeirense, o principal jogo que marcou a minha vida, assim, desde que eu me conheço como pessoa, desde que eu sou palmeirense, foi essa final da Libertadores 99. Eu estava no estádio e para mim foi uma emoção, uma sensação e uma tensão, gente, assim, fantástica, incrível, uma experiência fenomenal. E naquele estádio, como eu falei, que assim, o antigo Parque Antártica, né, que comportava ali oficialmente 32 mil pessoas, certamente tinha umas 40 mil pessoas, e eu era uma daquelas pessoas que estavam ali do começo ao fim. Tensão, desde a hora que eu saí do trabalho e fui naquele 16 de junho de 99 assistir o jogo. Eu trabalhava teoricamente perto, né, então não foi, o deslocamento até que foi tranquilo, mas o entorno do estádio já estava aquela festa da torcida, e tudo isso é o que é marcante, família. Tudo isso é o que realmente não sai da nossa memória, sabe? Um dia histórico para o nosso Palmeiras e um dia histórico para aqueles palmeirenses que puderam estar ali presentes, né? Assim como eu. E claro, os demais, todos os palmeirenses aí espalhados pelo Brasil e tiveram a sensação, o grito entalado na garganta de gritar é campeão da Libertadores, né galera? Então, para mim foi um jogo que assim está na minha memória, né? Para mim é o jogo que eu carrego comigo como aquele mais importante que eu assisti no estádio, sabe? Claro, tiveram outras finais. Nosso Verdão em 99 foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Hoje é tri da Libertadores, então cada título tem o seu grau de importância, sua relevância, né? Enfim, sua dificuldade. Mas para cada torcedor, para cada jogador, para cada técnico, né? Para cada comissão, tem o seu grau de importância, né? E para mim, como torcedor, foi esse jogo de 99, da final da Libertadores. Como eu falei, desde do primeiro horário do dia até o horário que fui embora, 3 da manhã, para vocês terem uma ideia. 3 da manhã, fazendo aquela festa ali no entorno do estádio com os torcedores. E foi incrível, foi incrível. Eu lembro como se fosse hoje. Eu morava na Zona Leste e eu indo embora com meu irmão Paulo foi esse jogo também. Assistiu, só que eu estava num lado da arquibancada, ele estava no outro. E a gente indo de carro e vários carros indo pela Radial Leste, buzinando, com bandeira, cantando, torcedores chorando, enfim. Então, torcedor de verdade, independente do time, sabe do que eu estou falando, sabe dessa emoção que eu estou falando, do quanto é marcante. E assim, e falar dessa final da Libertadores, né, contra o Deportivo Cali da Colômbia, nós perdemos o primeiro jogo lá por 1-0, né, e aí tínhamos o dever e a obrigação de reverter aqui na nossa casa, na presença do nosso torcedor, e fizemos. Né, se tivéssemos ganhado com 2 gols de diferença ou mais, não teria ido para os pênaltis. Mas a emoção tinha que ser nos pênaltis, né, família? O primeiro tempo terminou 0-0, né, essa partida. E aí no segundo tempo, depois eu vou falar dos jogadores do nosso time. Mas no segundo tempo aí o Evair fez o primeiro aos 17 aí do segundo tempo, fez de pênalti. E depois o Oséias, grande Oséias, fez o segundo gol.
Logo depois do gol do Evair de pênalti, nós tomamos um gol de pênalti também do Deportivo Cali, ficou 1 a 1, mas logo na sequência também demorou muito, o Oséias fez o segundo gol e levou a decisão para os pênaltis, né, família? Então, é engraçado falar Evair, Oséias, né? Não sei se todos vão conhecer esses jogadores, certamente Evair sim, Evair Matador, um dos maiores centroavantes que eu já vi jogar, e certamente muitos de vocês também já viram. E o Oséias, que é um cara que me surpreendeu na época, viu? De verdade, fez gols assim, incríveis, gols que ninguém imaginava que a bola entraria, ele conseguiu fazer gols assim, surreais, né? Mas o Oséias também representou demais, e foi ele que fez o segundo gol, que ajudou o nosso Verdão e levou a decisão aí para os pênaltis, né, família? Então, assim, falar dos jogadores dessa Libertadores e falar do nosso técnico como é que fala? Não tem palavras, na verdade, até me faltam palavras, porque o nosso técnico vitorioso, Felipão, né, o cara que está marcado aí na história do nosso Palmeiras, Felipão, era o nosso técnico, família, em 99. E dos jogadores, São Marcos não era o titular do gol, o titular era o Veloso, mas o São Marcos assumiu a posição ali depois que o Veloso se machucou, e o Marcos depois não perdeu mais essa posição aí de titular do gol do nosso Palmeiras, né? E o reserva imediato do Marcos, então, ficou sendo o Sérgio, que por um tempo depois foi titular da Meta Alviverde. E claro, nós tínhamos ali na zaga Roque Júnior, Júnior Baiano, na lateral nós tínhamos Arce, Paraguaio Arce, um dos melhores que eu já vi na lateral direita, sabia cruzar, sabia bater falta como ninguém. Na lateral esquerda nós tínhamos o Júnior, também um lateral esquerdo fantástico, de seleção. Meio de campo, Rogério como volante, lembra assim, na minha opinião, um pouco o estilo do Felipe Melo atualmente, né? Mas Rogério certamente já está aposentado. E aí no meio de campo, Zinho, César Sampaio, no ataque, Paulo Nunes, Oséias, e na reserva nós tínhamos Euler, não sei se vocês vão lembrar desse nome, o Filho do Vento, e Evair, família, claro, entre outras reservas. Mas imaginar que nós tínhamos no banco Evair e Euler é incrível. Então o nosso time era bom. A nossa chave da Libertadores foi uma chave difícil, do meu ponto de vista. Nós pegamos aí 2 times do Paraguai que tem, né, a sua importância lá no Paraguai, que é o Cerro Porteño e o Olímpia. E tínhamos nada mais, nada menos que o nosso arquirrival Corinthians. Então você imagina, nós tínhamos que passar pelo Corinthians para chegar aí nessa final, e essa final que é memorável, família. Na disputa de pênaltis, o Zinho começou perdendo, mas depois foi emoção. O jogo que já era tenso do começo, até o apito ali final, depois aquela tensão dos pênaltis, e o Zinho começa batendo e perdendo. No final nós cantamos, família, nós cantamos, nós vibramos, nós comemoramos esse título, mas foi tenso e para mim é muito marcante, para mim assim, o prazer de cantar, é campeão, primeiro título da Libertadores, foi uma coisa incrível, assim, fantástica, e que claro abriu portas aí, nosso Verdão foi buscando, foi crescendo, tivemos nossos altos e baixos depois, mas eu acho que um dos títulos mais importantes da nossa galeria é esse título da Libertadores aí de 99, e que eu, com muito prazer, como palmeirense sangue verde, tenho o prazer de dizer que eu estava lá, que eu estive lá. E foi ótimo, né, como eu falei agora há pouco, meu irmão Paulo também estava nesse jogo, a gente comemorou, vibrou demais, e é isso aí, família. Queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa emoção, dessa sensação, dessa minha memória palmeirense, de um jogo histórico para mim, né, que com certeza para muitos palmeirenses também foi. Avante palestra sempre, família. Abraço.